também confessamos os nossos pecados ao Senhor. O benefício da confissão é um benefício maravilhoso para nós, porque não precisamos carregar as nossas culpas, podemos depositá-las aos pés do Senhor e receber perdão, e o poder para levantar e seguir em frente, começar de novo na caminhada, até que sejamos plenamente aperfeiçoados pelo Senhor. Então, nesse momento, faça a sua oração particular, curva a sua cabeça, fale com Deus, coloque aí diante dele tudo aquilo que traz peso ao seu coração, peso de culpa, aquilo que traz dúvidas quanto ao amor de Deus sobre a sua vida. Coloque tudo isso diante do Senhor agora. Vamos fazer isso em nossa oração particular. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Nosso Deus e Pai, estamos agora diante da tua presença, assim como Davi, Senhor, nas palavras deste salmo, suplicando que o Senhor venha nos purificar nessa noite. Todo pecado é pecado em primeiro lugar contra ti, Senhor. Então perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Perdoa, Senhor, os pecados que temos praticado, Senhor, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Perdoa-nos, ó Deus, por todo o mal que praticamos ao longo desse dia, dessa semana. Ó Deus, e perdoa também pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos, nos omitimos quando tivemos a oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o caminho da retidão, da justiça, de tal maneira que o nosso sacrifício de louvor seja agradável a Ti. Que
que o Senhor acolha o nosso culto como um culto verdadeiro e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, tira todo o peso do nosso coração, de tal maneira que nós nos aproximemos da mesa do Senhor sem qualquer constrangimento nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia nos assegura que pecado confessado é pecado perdoado. Então cremos que o Senhor tem nos purificado, estamos com o nosso coração puro agora perante o Senhor, prontos para nos aproximarmos da mesa dele, recebendo esta comunhão bendita que é para nós a renovação do nosso vínculo de aliança com o Senhor e também de uns com os outros. Então vamos agora receber os elementos da ceia. Eu vou convidar nosso irmão Renato para nos ajudar a repartir aqui o cálice e o pão. E à medida que você for apanhando o cálice, eu vou te pedir que você fique de pé no seu lugar, até que todos nós tenhamos apanhado, e então vamos participar juntos depois, ok? Então, louvado seja Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Façamos então esse momento um momento de alegria na presença de Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz.
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre enfatizamos aqui, todas as vezes que nós vamos participar da mesa do Senhor, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem um efeito coletivo e ao mesmo tempo pessoal, particular. Porque Jesus de fato morreu por todos aqueles a quem Ele veio salvar, Ele morreu pela sua igreja, pelo seu povo, morreu pela sua noiva, que é constituída de todos os crentes em Jesus em todos os tempos. Mas Ele também morreu por cada um deles particularmente, porque Jesus não lida conosco como se fôssemos um exército, um bando, um grupo de pessoas que Ele usa para fazer a sua vontade neste mundo. Não, Ele lida conosco de modo pessoal. Ele conhece cada um de nós pelo nome, pela necessidade. Ele nos conhece desde antes de nós nascermos. Ele sabe quem somos, quais são as nossas aflições, as nossas fraquezas, as nossas virtudes. Portanto, é um momento de nós também assumirmos um compromisso pessoal com Cristo. Então, com as suas próprias palavras, agradeça a Cristo por aquilo que Ele tem feito por você, pela obra da cruz, pela vida nova que Ele te deu, através do seu sangue, do seu corpo e do seu sangue. Faça isso agora com as suas próprias palavras. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Jesus, pela Tua obra, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pela transformação da minha vida. Ó Deus, porque Tu me resgataste das trevas, me levando para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Graças Te dou pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Só Tu, Senhor, poderia ter de fato feito essa obra, Senhor, tão gloriosa em minha vida, transformando, Senhor, meu coração, minha alma. Ó Deus, de escravo do pecado em filho de Deus. Exaltado seja o Teu nome santo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Cristo por sua obra em nossas vidas. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, a liturgia da ceia, vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é um momento de duplo anúncio. Nós anunciamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas também anunciamos que Ele voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, para consumar a sua obra, o seu reino, para que nós possamos receber a herança que está proposta para cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, vamos agora consagrar os elementos. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças Te damos pelo santo privilégio que temos de agora estar na Tua presença, para esse momento especial de comunhão, Senhor. Comunhão contigo e também comunhão de uns com os outros. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. A Tua graça, Senhor, é a única razão pela qual somos salvos e também a única razão pela qual permanecemos na Tua presença até o fim dos dias, quando o Senhor virá para consumar o Teu reino, Senhor, e então trazer a recompensa para todos aqueles que perseveraram até o fim. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pelo Seu corpo entregue ali para a remissão dos nossos pecados, o Seu corpo moído, rasgado, ferido, ó Deus, humilhado, trouxe para nós saúde, cura, vida e vida em abundância na Tua presença. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, que purificou todos os nossos pecados de uma vez para sempre, de tal maneira que nós pudéssemos ser aceitos na Tua presença, consagrando para nós um novo e vivo caminho aberto no Seu sangue,
derramado na cruz. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e abençoamos este pão, abençoamos o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então tirar o lacre do pão primeiro, tampinha de cima. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ok, podemos todos então participar do pão. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode tirar aí o lacre do copinho, se já terminou. Glória a Deus. Ok, podemos todos então participar também. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor, exaltado seja Deus, glória ao teu nome, Senhor Jesus, glória a ti, Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela alegria, privilégio de podermos nos reunir mais uma vez. Hoje pela manhã foi uma festa aqui, né? Maravilhoso hoje de manhã. Tinha muita gente aqui, a gente teve o almoço e tivemos o nosso tempo de comunhão, graças a Deus. E ainda consegui guardar um pouquinho de voz para agora à noite, não muito, mas um pouquinho só. Mas Deus é bom e vai nos sustentar ainda nesse tempo para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor. Mas estamos alegres por poder voltar aqui, né, diante do Senhor, na presença de Deus. Domingo que vem nós vamos repetir a dose, vai ser um outro momento especial, se o Senhor permitir. Mas agora é o momento de nós partilharmos a palavra do Senhor, ouvirmos a voz de Deus falando aos nossos corações. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Inicialmente, nós vamos ler apenas o versículo 1 até o versículo 6, mas eu peço que depois você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa avançar aí nesse capítulo 66, que é o último capítulo do livro de Isaías. Então diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, ouvindo agora novamente a Tua palavra. Ó Deus, que fala aos nossos corações, que nos ensina o caminho da verdade, da justiça, da retidão. E nós te pedimos, ó Deus, portanto, fala de novo ao nosso coração. Já estivemos aqui pela manhã, ouvimos a voz do Senhor, ouvimos agora também nas canções, na comunhão, ó Deus, no abraço, na partilha, ó Deus, na mesa do Senhor, mas fala ainda conosco nessa noite, ensina-nos o teu caminho, a fim de que a tua voz possa nos guiar e nos conduzir na direção certa, de tal maneira que as nossas escolhas sejam sábias e possam refletir, ó Deus, a tua bênção em nossas vidas. Nós te pedimos e entregamos a direção desse momento nas tuas mãos, e te pedimos, fala conosco, Senhor, que nosso ouvido esteja pronto para ouvir, acolher e guardar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem, o profeta Isaías é tido por muitos como o evangelho do Antigo Testamento. Eu já falei isso daqui outras vezes. Uma razão para isso é porque estima-se que haja em torno de 400 referências do livro de Isaías
né, pelos autores dos evangelhos e pelos apóstolos em suas cartas. E o outro motivo é que Isaías trabalha vários temas que formam meio que a espinha dorsal daquilo que Jesus vai manifestar em sua obra. Ele fala do novo rei de Sião, ele fala do Emanuel, ele fala do menino que governa as nações, do ungido do Senhor, ele fala do servo sofredor, que é a maior referência de todas, no capítulo 53. Então, de certo modo, ler Isaías é como ler os evangelhos no Antigo Testamento, né? De modo embrionário, ali bem inicial dos evangelhos. E ele começa falando sobre o culto que não agrada a Deus, sobre o chamado da graça de Deus para a salvação e sobre as consequências de recusar esse convite que Deus faz para a salvação. E, curiosamente, é exatamente assim que ele termina o livro, falando também das mesmas coisas, da importância de fazer escolhas certas na perspectiva desse serviço a Deus com excelência, com compromisso. E ao longo da nossa jornada terrena, né, todos nós sabemos como é importante saber fazer escolhas certas, porque temos que escolher em todo o tempo, né? E mesmo naquelas circunstâncias em que nós dizemos assim, não, eu vou me omitir, eu vou ficar na minha, eu não vou decidir nem por um nem por outro. Isso é uma escolha. Sempre há uma escolha a fazer. Então, como servos de Deus, o ato de escolher bem, escolher certo, para nós está diretamente relacionado ao quanto nós temos compromisso da aliança que Deus fez conosco, né? E somente ligados em Deus e nessa aliança é que nós temos sabedoria e discernimento para escapar das ciladas desse mundo e também para fazer escolhas que nos permitam seguir em frente no caminho da fé e da esperança em Cristo Jesus. Então esse é o nosso tema de hoje, o desafio de fazer boas escolhas. Nós vamos aí de volta ao versículo 1 até o versículo 6, que nós acabamos de ler, onde o autor fala de escolhas certas e erradas. Então ele começa dizendo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim, ou que lugar para o meu repouso? Então, o fato de frequentar um templo pode gerar naquelas pessoas que o frequentam muitas vezes uma falsa sensação de segurança, não é? E que ninguém se engane com isso, porque Deus não habita na estrutura física do local de culto. Deus não habita nesse prédio, Ele não habita nesse edifício, Ele habita na nossa reunião, na nossa comunhão. É aí que Ele habita, é aí que Ele manifesta a sua presença. Não é? É por isso que Ele escolheu fazer um tabernáculo no meio do arraial do povo. Ele também montou ali a sua tenda, porque o propósito de Deus não era habitar na tenda, mas no meio do seu povo, onde o seu povo estava reunido em comunhão, em um propósito único de prestar culto e adoração a Ele. Então, Ele pode se manifestar, claro, no edifício, seja um templo ou um simples tabernáculo, sim, mas como resposta a esse culto verdadeiro que é prestado a Ele pelos fiéis que ali se reúnem. Então, a presença do Senhor no templo, ela se dá apenas de forma simbólica, não é? Porque afinal, qual seria o edifício capaz de conter a Deus? Que prédio poderia conter a Deus? A gente sai daqui, não é? E faz aí viagens pelo mundo, e nós vamos encontrar vários edifícios maravilhosos que foram construídos para supostamente abrigar a presença de Deus. Nos Estados Unidos existe até uma catedral de cristal, de vidro, né? E uma obra maravilhosa, mas está vazia. Nós vamos fazendo ali um tour pela Europa e a gente vai encontrar vários templos vazios que já serviram antes para o serviço de Deus, para culto, para glória de Deus, e hoje são prédios vazios, porque não há pessoas. Então, Deus não está naquelas edificações, Ele não está naquelas construções, porque Ele habita na comunhão das pessoas, onde as pessoas se reúnem em seu nome e estão em verdadeira comunhão, né? Então, Salomão ele já tinha compreensão desse fato. Se você olhar lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, quando ele construiu o templo de Jerusalém, ele mesmo faz essa pergunta, ele diz, Senhor, que templo poderia te conter?
se nem os céus podem conter a tua glória e a tua presença. Então Salomão tinha a plena convicção e entendimento de que aquele edifício, ele não era para conter a presença de Deus, não era a casa de Deus, ele era apenas um lugar onde o povo de Deus se reunia, e aí sim, aquela comunhão era a habitação de Deus. Então, a mesma pergunta é feita aqui no verso 1 e no verso 2, primeira parte, que lugar, que casa então poderiam construir para mim, ou que lugar para o meu repouso? Hoje nós vemos que existe uma preocupação muito grande em preparar o ambiente do culto para que as pessoas se sintam bem, não é? Hoje o que a gente vive hoje é uma situação extremamente oposta àquela que se vivia nesse período em que nós estamos vendo aqui. Naquele período havia uma preocupação excessiva com a configuração do templo, com a ornamentação do templo, como se Deus habitasse no templo. Hoje existe uma preocupação excessiva com a forma como nós ornamentamos o templo, com a cor que nós pintamos, mas não mais com a preocupação de que Deus habite no templo, mas que o templo seja agradável às pessoas. Porque hoje parece que o culto é feito muito mais para as pessoas do que para Deus, não é? E Deus acaba sendo, como nós falamos hoje pela manhã, apenas um coadjuvante nessa história. Mas o que dá sentido ao templo e pode despertar a atenção de Deus, o que pode levar à manifestação da sua presença, então é o culto verdadeiro do crente verdadeiro. E as características dessa pessoa são descritas aqui na segunda parte do verso 2. O Senhor diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Aí ele diz: mas eis para quem olharei. Ou seja, ele está dizendo aqui: eu não vou olhar para o templo, eu vou dizer para vocês para onde eu vou olhar. Então ele diz: para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Para esse que eu olharei. Isaías já tinha dito algo semelhante no capítulo 15, onde ele também vai dizer: assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito de espírito e abatido de coração. E essa contrição, esse abatimento, essa aflição, ela é uma aflição e um abatimento provocado justamente pelo desejo sincero de servir a Deus com integridade. E pela luta que isso representa na vida da pessoa que tem essa disposição. Porque, irmãos, vamos combinar, a vida cristã é difícil, não é? A vida cristã verdadeira é difícil. A vida cristã adocicada, que hoje é apresentada em muitos arraiais por aí, não é difícil não. Dá para viver numa boa. Mas a vida cristã verdadeira, aquela que Cristo estabelece para nós, que os profetas já traziam como referência para a vida daquele que realmente quer agradar a Deus, é uma vida difícil. Então, alguém que sofre aflição, cujo espírito se abate, não porque fez muitas besteiras na vida e agora está sofrendo as consequências, não, mas por causa da sua fidelidade a Deus. Nós vamos ver isso lá no verso 5, na primeira e segunda parte. Ele vai falar sobre essas pessoas que sofrem porque escolheram ser fiéis a Deus. Talvez você que esteja aqui nessa noite seja uma pessoa dessas, que sofre porque você decidiu ser fiel a Deus. Sofre perseguição, sofre zombaria, sofre escárnio das pessoas, e tenha certeza, isso é normal. Essa é a vida normal de uma pessoa que realmente está em Cristo e quer fazer a vontade de Deus. Então trata-se do coração realmente quebrantado, por aquele engajamento perseverante na luta contra o pecado. E o que é que motiva esse coração? É o temor diante da palavra de Deus. Ele treme sempre que a palavra de Deus é proferida. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de Lutero, quando ele vai ali celebrar a ceia, um filme que conta a vida de Lutero, tem uma cena muito bonita nesse sentido, quando ele vai celebrar a ceia, e ele, diante de posse de uma compreensão mais correta, mais perfeita, baseada na carta aos Romanos, do que significa a Santa Ceia, do que significa a vida com Cristo, a justificação pela fé,
e ele vai celebrar a ceia. Então, ele é tomado de um senso de temor tão grande que ele cai ali diante do altar, não é como quem está plenamente convicto da sua indignidade na presença de um Deus tão santo. Então, irmãos, é esse sentido que o profeta está trazendo aqui, é esse tipo de temor e tremor. Você se lembra quando você ouviu a palavra de Deus a primeira vez? A palavra que levou você aos pés do Senhor, a palavra que fez você dobrar os seus joelhos e entregar a sua vida a Cristo? Você se lembra como essa palavra impactou o seu coração, como ela feriu a terra da sua alma, de tal maneira que você ficou impossibilitado de fazer outra coisa que não fosse se render ali e entregar a sua vida ao Senhor? Você se lembra dessa época? Infelizmente, irmãos, essa época vai passando e nós vamos nos acostumando com a palavra, e a palavra ela já vai deixando de provocar esse temor em nossos corações. Mas nós precisamos nos esforçar o máximo que pudermos para não permitir que isso aconteça, porque quando nós perdemos o temor diante da palavra de Deus, isso pode significar que nós já estamos bastante afastados da comunhão com Deus. Então, o que determina se o culto verdadeiro é verdadeiro ou não, é aquilo que está no íntimo de cada um dos filhos de Deus, são as motivações corretas ou equivocadas que vão determinar as escolhas que o crente faz diante da vida, nas opções que a vida apresenta a ele, como diz aí o verso 3 e 4, né, quando ele diz: quem mata um boi é como que comete homicídio, quem sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço de um cão, quem traz uma oferta de cereais é como que oferece sangue de porco, quem queima incenso é como que bendiz o ídolo. Então veja, o que Deus está dizendo aqui: olha, o que vocês estão trazendo para me oferecer não tem valor nenhum. Quem mata um boi é como quem comete um homicídio, ou seja, você apenas matou um animal. Isso não é sacrifício, porque não é do coração, não é da alma, é apenas algo externo, que não tem valor. Entende? Irmãos, o grande desafio da vida cristã, sabe qual é? É que a vida cristã, ela só é correta e só é verdadeira se ela for vivida no coração, na alma da gente. Né? As outras religiões, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Você pratica ali os rituais, você paga ali as suas promessas, você faz os rituais que são estabelecidos, você participa das cerimônias religiosas e segue a vida. Mas a vida com Cristo é diferente. A vida com Deus realmente é uma vida diferente. Ela precisa brotar da alma da gente, porque se não for assim, ela não é verdadeira. E ela não toca o coração de Deus. Entende isso? Irmãos, o nosso dinheiro não toca o coração de Deus. Os nossos bens, a nossa fama, se a gente tiver fama, os nossos diplomas, a nossa formação, a nossa capacidade, as nossas virtudes, os nossos talentos, nada disso toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é o nosso coração quebrantado e contrito na sua presença. Então, se não há esse temor e tremor diante da palavra de Deus, não é? O que acontece? O coração poderá escolher o caminho errado, o caminho da negligência espiritual, e ainda assim pensar que está agradando ao Senhor. Mas o Senhor diz: olha, o que você está fazendo aqui é como se você não fizesse. E aí ele segue dizendo: como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Então veja o que Deus está dizendo: vocês fizeram a escolha de vocês. Então, com base na escolha que vocês fizeram, eu também faço a minha escolha. Vocês escolheram andar pelo caminho do desprezo, da negligência da minha vontade. E vocês misturaram o culto que vocês queriam oferecer a mim com o culto aos ídolos. Então eu digo: também vou fazer a minha escolha, né? E a minha escolha é fazer vir sobre vocês o castigo que vocês mais temiam. É uma ironia, não é? Então nós escolhemos aquilo que não devíamos, e em resposta Deus escolhe aquilo que nós não queríamos. Não é terrível isso?
E qual é a acusação aqui? Ele diz: vocês ouviram a minha palavra e não temeram. Fizeram tudo o contrário do que eu determinei. Então os temores que a vida, daquilo que a vida poderia trazer, o próprio Deus vai trazer, não é? Então temer a antipatia, a reprovação do sistema pagão que pressiona o tempo todo a gente, não é para ficar bem com o sistema, e o crente muitas vezes faz isso até inconscientemente, é uma escolha que nos torna ao mesmo tempo inimigos de Deus. E a gente se lembra da palavra de João no capítulo 2, versículo 15, da sua primeira epístola, quando ele diz: aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então João não está dizendo que a gente não deve amar as pessoas do mundo, que a gente não deve ter um relacionamento de afeto, de amizade, não é de solidariedade. Não, o que ele está dizendo é que nós não devemos amar o sistema desse mundo, porque quando nós fazemos isso, as nossas escolhas são voltadas para agradar esse sistema e, consequentemente, desagradar a Deus, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é o que Jesus também adverte lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 28, quando ele diz: olha, vocês não devem temer aqueles que podem fazer mal ao corpo, mas aquele que, depois de morto o corpo, ele também pode lançar a alma no inferno. Ou seja, nós só devemos temer a Deus. E o resultado disso é invariavelmente o castigo, e nesse caso, ironicamente, o Senhor vai fazer vir justamente aquilo que nós temíamos. Agora, por outro lado, na progressão do texto, a gente tem uma palavra de consolo que é endereçada ao fiel, aquele que escolhe temer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, já houve menção a ele aqui no versículo 2, a gente já falou, não é, que é ele para quem o Senhor vai olhar, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da sua palavra. Mas na sequência, né, mostra que esses que agradam a Deus, eles atraem sobre si, involuntariamente, o ódio dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Eles escarnecem dos fiéis, os que não temem a Deus, eles expõem os fiéis ao ridículo, mas o Senhor fará com eles o mesmo que eles fazem com os seus servos, ou seja, o Senhor que vai expô-los ao ridículo. Aí o versículo 5 vai dizer assim: escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra, os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam. Por quê? Por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Ou seja, ironizam, né? Então, mas eles que serão envergonhados. Irmãos, a vida cristã nesse mundo é sempre uma vida que atrai o ódio desse mundo. Não pense você que o mundo está, eu sempre falo isso daqui e vou repetir o quanto for necessário. Não pense que o mundo está desejoso de receber a Cristo, né? Antigamente a gente falava isso, irmãos, vamos que os campos estão brancos e as almas sedentas para receber a Cristo. Isso não acontece, irmãos. As almas estão sedentas de outras coisas, né, dos seus próprios interesses, mas elas não estão sedentas de Cristo, porque quando Cristo entra na vida da gente, a nossa vida muda completamente. Nós somos uma nova criatura. Mas essa criatura nova, ela não se conforma com o sistema deste mundo. É uma outra realidade. É um outro conceito de vida. É um outro estilo de vida. Então nós temos aqui dois tipos de crente. Os que deixam de temer a Deus e já não temem ou tremem diante da sua palavra, porque se conformaram ao paganismo de Canaã, não é? E reproduziram as suas escolhas, ou seja, seguiram o caminho mais fácil. Estes aqui se tornaram amigos do mundo e inimigos de Deus. Mas nós temos também os que escolheram pagar o preço de uma vida realmente fiel a Deus e, apesar das pressões do sistema, da cultura pagã ao seu redor, e eles se fizeram amigos de Deus e inimigos do mundo. Não tem como a gente viver com as duas coisas, ou uma coisa ou outra coisa. Então você que é jovem, adolescente, né? Você que está na faculdade, ou que trabalha numa repartição pública, lidando com muita gente, você sabe como é que é essa pressão, né? Os colegas, a turma, né? Ali sempre procurando pressionar você de algum modo para que você se ajuste ao grupo, para que você faça a vontade do grupo, porque senão o grupo não te aceita. Olha, eu vou dizer uma coisa para você,
Jesus te aceita do jeito que você é. E Ele te ama sem que você precise mudar para que Ele te ame. Então esse grupo que quer que você mude não te ama e nunca vai te amar. O que Ele quer é apenas absorver você num sistema pagão, maligno, né, que certamente não levará você para um bom caminho. Esse é um fato, irmãos. Isso acontece na vida de todos nós. E nós nos sentimos pressionados o tempo todo. Aqueles parentes, né, que querem ir à nossa casa, mas não vão porque a gente é crente. E aí muita gente acaba abrindo concessões, né? Não, vamos abrir uma concessão, porque senão eles não vêm. Olha, vou dizer para você, eu amo minha família, mas eu jamais deixaria de agradar a Cristo para agradar minha família. Jamais. Jesus disse isso, né? Ele disse isso. Eu louvo a Deus porque a nossa família, né? Digo a família que eu formo com essa moça linda que está aqui perto de mim, os nossos filhos estão na presença de Deus, todos eles são pecadores como os pais, estão constituindo suas famílias, os seus filhinhos estão aí, e eu oro todos os dias pelos meus netos, eu peço a Deus que cuide deles, que os encaminhe no caminho do Senhor, que o Senhor venha incutir no coração deles o temor de Deus, e que eles sejam durante o curso de toda a sua vida servos de Deus. É a oração que eu faço todos os dias. Mas, irmãos, a nossa família, ela deve ser o tempo todo ensinada e deve ser o tempo todo instruída, né, no sentido de que entendam que a vida só vale a pena se for com Cristo. Do contrário, não tem valor. Porque todas essas coisas que a gente cultiva neste mundo, todas elas são passageiras e são irreais, não são verdadeiras. No final dessa porção, então, ouve-se uma voz que vem do templo de Jerusalém, é uma voz de anúncio, um pronunciamento, é a voz do Senhor que anuncia que chegou o tempo de dar a justa retribuição aos seus inimigos. Versículo 6, diz aí o verso 6, voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Então, nós fechamos aqui a nossa primeira parte, a parte que nós já tínhamos lido, mas na sequência do texto, do versículo 7 ao 16, ele vai falar do compromisso do Senhor com o remanescente. Você sabe quem é o remanescente? Remanescente é aquele grupo que permanece fiel, mesmo diante de toda a pressão que sofre. E em todo contexto sempre há um remanescente. A igreja, não é, de Cristo, o povo de Deus no mundo, ele nunca é constituído pela maioria, mas sempre pela minoria. Sempre pelo remanescente, por aquele povo que paga o preço, que sofre, não é, que é perseguido por fazer a vontade de Deus. Então, nos versos seguintes, nós vemos uma dinâmica que se repete em todo o livro do profeta, juízo, esperança, né? O verso 7 abre mais uma sessão como essa, falando de esperança. Aí ele diz aí no verso 7, antes de entrar num trabalho de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. O que ele está falando aqui? Essa é uma palavra endereçada especialmente àqueles que têm preservado aí o seu desejo de temer a Deus, de tremer diante da sua palavra. A cidade de Sião, então, é comparada aqui a uma mulher, né, que está ali, teoricamente, pensava-se que ela não poderia mais dar à luz, que ela estava estéril. No entanto, é o próprio livro aqui que alerta acerca do remanescente, né? E a primeira imagem forte que a gente tem aqui a esse respeito se encontra no capítulo 6, quando Isaías vai falar daquele tronco, né, seco, e ele pergunta, será que esse tronco carbonizado ainda pode gerar vida? E ele diz, pois sim, depois que o tronco for queimado, ou seja, depois que ele foi cortado, ele ainda será queimado, e desse tronco queimado nascerá a santa semente. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E na presença de Deus, enquanto existe
esperança, enquanto existe fé, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Às vezes a gente vê aquela situação na nossa vida, no contexto da vida de alguém que a gente ama, de pessoas próximas a nós, a gente olha para aquele cenário e parece um cenário totalmente desértico. E você pensa, não tem mais jeito para isso aí. Mas eu digo para você, com Deus sempre tem jeito. Porque Deus às vezes espera até o tronco pegar fogo, ficar carbonizado, não sobrar mais nada, para ninguém dizer assim, olha, aconteceu porque eu me esforcei. Não. Então ele pega aquele tronco carbonizado e dali ele faz nascer um broto, e do broto faz uma árvore, da árvore gera frutos, e todos ficam impressionados de ver o poder de Deus. E o profeta pergunta se aquele tronco aparentemente morto ainda poderia florescer, e a resposta que ele mesmo dá, sim, daquele tronco queimado sairia a santa semente, não é? O remanescente do Senhor. E no capítulo 10 nós vamos ler, porque ainda que o seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Então aqui nós temos uma promessa de que Sião vai gerar filhos, será um novo Israel para uma nova Jerusalém. E para ela pode parecer algo impossível, mas é o próprio Deus quem diz que assim será. Nós tivemos aqui um exemplo recente, não é? De uma pessoa que não podia ter filhos, e nós seguimos orando. Ela já vinha numa jornada de oração em outro contexto, em outra igreja, e nós aqui seguimos orando com ela, e quando ela pensou que não tinha mais esperanças, já tinha feito tudo que podia, então o Senhor deu a oportunidade, e a pessoa foi abençoada, e ela pôde gerar filhos, e a gente se alegrou e vê como o poder de Deus é maravilhoso. Então, irmãos, Deus escolheu para si um povo, e Ele fez com esse povo uma aliança baseada na promessa feita com Abraão, lá no início. Mesmo diante daquele quadro caótico, né, de 2 cativeiros que Israel enfrentou, Assíria e Babilônia, o propósito dele não se alterou em nada. O que ele disse, ele faria. Então, nós vamos ver aí nos versos 10 a 14, a exaltação dos filhos de Sião, né? Quando o texto diz, alegre-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam, alegre-se com ela todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deleitarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo, tal como a mãe consola o filho, assim os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Vocês verão isso e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Que texto lindo esse, né? Maravilhoso, falando dessa relação tão terna entre a mãe e o seu filho, que ela ainda amamenta. Então, Jerusalém agora é descrita como essa mãe feliz. Antes ela era estéril, agora ela já deu à luz e tem o privilégio de amamentar os seus filhos. Percebe a linguagem poética do profeta? Então, com essa mãe feliz se alegram todos aqueles que também choraram com ela. São os aflitos e quebrantados de espírito, que desejaram ver a restauração de Sião por causa do templo e da possibilidade de voltar a prestar culto a Deus. Então, os suspiros da nossa alma, irmãos, de fato revelam qual é o verdadeiro lugar de Deus em nossas vidas. Não é? Porque o que nós suspiramos, as coisas que nós mais desejamos, revelam qual é o lugar de Deus no nosso coração. Então, com a Nova Jerusalém, vão se alegrar aqueles que escolheram pagar o preço da retidão da fé, da esperança e da confiança em Deus, não é? Vendo o que o Senhor está fazendo. E aí, mesmo que nós não possamos entender, o Senhor sempre poderá surpreender. Nos versos 15 a 17, ele fala da recompensa dos rebeldes, não é? E aqui nós temos a última descrição da paga dos rebeldes. Eis que o Senhor virá como um fogo e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então,
aqueles que insistiram em suas abominações, a despeito da oferta da graça estendida por Deus. O alvo da cólera de Deus é bem especificado aqui, toda a humanidade que rejeitou a sua oferta de salvação. Porque a salvação foi oferecida a toda a humanidade, o juízo será proporcional à graça oferecida. Então, a menção especial aqui, aqueles que mesmo conhecendo a Deus, tentaram criar um tipo de ritualismo misto, onde eles se santificavam e se purificavam, e depois eles se contaminavam, adorando ídolos, assim como adoravam o Senhor. E mesmo assim, achavam que estavam agradando a Deus. Veja aí no verso 17, o Senhor diz: os que se santificavam e se purificaram para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Gente, que bom que a gente pode comer carne de porco hoje, né? Graças a Deus. Porque carne de porco é um troço muito bom, né? Imagine se essa proibição tivesse continuado, mas naquela época era proibido. Então, o Senhor diz aqui, ao mesmo tempo em que eles se santificam e se purificam, eles se contaminam, porque prestam um culto misto, cultuam ao Senhor e também aos outros deuses. Então, ele vai seguir aí dizendo que a última palavra é uma palavra de esperança, nos versículos 18 a 21, porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória, porém entre elas um sinal, alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram como um arco e Tubal e Javã até as terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, me viram e viram minha glória, e eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas estas nações trarão os irmãos de vocês uma oferta ao Senhor, virão sobre cavalos, em carros, liteiras e sobre mulas e camelos ao meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Que maravilha! Então, antes do juízo, haverá um último esforço missionário em todas as nações. A palavra do Senhor seria levada a todas as terras. Israel continuaria sendo vocacionado como luz às nações, como a gente pode olhar depois no capítulo 49. Todos os povos serão chamados a tremer diante da palavra do Senhor, e assim, com todos os que creem, será formada a grande família de Abraão. Em todas as terras distantes se ouviria falar da glória de Deus, e todos seriam reunidos no santo monte de Jerusalém. É assim que a palavra de Deus chegou até nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ali na Nova Jerusalém se faria um centro de adoração para todos os povos. Isto se daria quando o reino fosse consumado, quando haveria novos céus e nova terra, como ele diz aí no verso 22, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. E aí ele segue dizendo, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. E que nós vamos encontrar um eco lá na carta de Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 13, também Apocalipse 21, versículo 1, que vai falar dos novos céus e nova terra, do reino consumado. Então Pedro e também Apocalipse estão dizendo para nós que essa promessa se refere a Cristo, ela está relacionada a Cristo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, à luz de Isaías, nós vemos Jesus mencionar esse capítulo algumas vezes em seu ministério terreno. Então, ele também afirma que o céu é o trono de Deus, que a terra é o trono, é o escabelo dos seus pés, ou o estrado dos seus pés. Mateus capítulo 5, 34, 35 e capítulo 23, versículo 22. No mesmo texto no capítulo 5, ele afirma que Jerusalém é a cidade do grande rei, e Jesus está fazendo certamente alusão ao Salmo 48, versículo 2, que fala sobre isso. Ali o grande rei de Sião era Davi, mas quem é o verdadeiro grande rei descendente de Davi? É o próprio Jesus, conforme nós cantamos aqui. Então, em Marcos,
ele cita o último verso do capítulo 66 de Isaías, não é? Nós vemos aí, olha, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então, se você olhar lá no capítulo 20, no capítulo 9 de Marcos, né? Avançando um pouquinho aí, capítulo 9 de Marcos, você vai ver que Jesus vai citar literalmente essa passagem de Isaías. Nós vamos ver aí nos versículos 43 a 50, quando ele diz assim: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. É lógico que esse texto aqui é um texto simbólico, né? Porque a mão não faz a gente tropeçar, né? O que nos faria tropeçar seriam os pés. Então, quando Jesus fala que a mão faz tropeçar, ele quer dizer sobre coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, os nossos atos que nos levam para longe da vontade de Deus e na direção do pecado. Então, ele diz: se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apagará. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Então, Jesus está falando aqui sobre essa questão exatamente de fazer escolhas difíceis, né, que nós temos que fazer, decisões radicais que nós temos que tomar para não correr o risco de ficar fora do reino de Deus quando ele se manifestar. Na verdade, antes, ele já havia falado sobre as suas próprias escolhas difíceis, que ele deveria se entregar aos homens maus que o levariam à cruz. Gente, boa parte dos nossos sofrimentos nesse mundo acontecem porque nós não temos o poder de evitá-los. Jesus tinha o poder de evitar qualquer sofrimento. Então, imagina a escolha que ele fez, voluntariamente, de se deixar tomar pelos braços, ser escarnecido, sofrer na mão dos homens ímpios e perversos, sem expressar a menor reação que pudesse livrá-lo daquela circunstância. E quando alguém tentou fazer, ele disse: enfia tua espada na bainha, porque quem vive pela espada morre por ela. Então, ele já havia falado sobre essas escolhas difíceis, de se permitir sofrer o escárnio, humilhação, né? Ele já havia falado no capítulo 9, 30 e 32, depois você pode ler em casa. Por isso, irmãos, ele finaliza dizendo: porque cada um será salgado com fogo. Isso significa o quê? Que todos serão purificados pelas provações. Os sofrimentos do crente, meus irmãos, não são sofrimentos inúteis. O crente não é kardecista. Ele não acredita que, através dos seus sofrimentos, ele vai expurgando os seus pecados, ele mesmo, não. Mas ele acredita que Cristo, crente, ele acredita que Cristo já expurgou os seus pecados, mas os sofrimentos são parte do processo de aperfeiçoamento da nossa jornada neste mundo com Cristo, até que nós estejamos preparados para estarmos na presença dEle. Entende? O que eu vejo aqui é que Jesus está propondo a seguinte lição: olha, eu pagarei o preço que está além das possibilidades de qualquer homem. Eu vou fazer isso. Mas vocês também deverão pagar o preço de perseverar na graça por meio da obediência, por meio do temor à minha palavra. Então essa é a nossa missão no mundo, irmãos. Nós não estamos aqui pelejando para ir para o céu. Isso é um troço que me irrita quando eu escuto algumas pessoas falando isso. Estou pelejando aqui. Você acredita, tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa fala: estou pelejando. Ô Jesus, estou pelejando. Alguém pode pelejar por acaso para ir para o céu, irmãos?
Se pudesse, Jesus teria vindo a este mundo? Não, não teria vindo. Se ele veio é justamente porque ninguém pode pelejar. O que nós podemos fazer é perseverar na presença de Deus, porque a peleja já foi travada por Cristo. A nossa luta, irmãos, perto da luta de Cristo, não é nada. Porque nós não temos poder de evitar o mal, muito pelo contrário, nós é que procuramos o mal. Então, 3 verdades básicas surgem desse texto e com isso nós vamos concluir. A primeira verdade é a seguinte: Deus não está em busca de serviço religioso baseado em edifícios, em rituais mortos e sem vida, em sacrifícios que formam apenas uma alegoria do que Ele realmente deseja e quer de nós. O verdadeiro lugar de adoração é o nosso coração, é a nossa alma, ou não. Se não for esse lugar, então não é lugar nenhum. Seja no tempo do profeta Isaías, lá no 1º século, com a igreja de Cristo, seja hoje, ou daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, se o mundo durar tanto assim, é lá no íntimo de cada um de nós que se estabelece a aceitação ou a recusa de Deus do culto verdadeiro ou falso. Então, por outro lado, isso também não quer dizer que Deus despreze o templo, os sacrifícios, os rituais, não. Mas todas essas coisas, elas se tornam sem valor quando elas são oferecidas sem o verdadeiro culto do coração. Entende? É por isso que Jesus, quando vai falar sobre dízimo, ofertas, essas coisas, ele diz: olha, vocês trazem o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas vocês desprezam a justiça, a misericórdia, a compaixão. Então, o que vocês fazem não tem valor. Vocês deveriam sim trazer a oferta, trazer o dízimo, mas ao mesmo tempo também exercer a justiça, a misericórdia e a compaixão. Ou seja, vocês deveriam fazer todas essas coisas, e não fazer umas e não as outras. Ou seja, então, a nossa jornada com Cristo é essa jornada, irmãos, em busca de uma integridade, de uma vida realmente inteira dedicada a Ele, não apenas uma parte, entende? Porque o zelo de Deus pelo templo e o seu apreço pela congregação do povo de Deus está claramente estampado nas páginas da Bíblia toda. No entanto, sem o verdadeiro culto, a própria vida perde o sentido, que dirá o templo, o edifício. Segunda lição importante é que, por mais que o povo de Deus seja assolado por lutas e tribulações neste mundo, nós jamais devemos permitir que as circunstâncias determinem as nossas escolhas em relação à palavra de Deus. Entende? Tem muita gente que faz isso, né? E aí, quando você vai questionar as pessoas, elas dizem: ah, pastor, mas o senhor precisa entender que a circunstância exigiu essa medida. Então, se a gente fosse desculpar pelas circunstâncias, não há mais pecado, né? A questão, irmãos, é que quando nós estamos ali no fogo das provações, esse é o momento mais importante, justamente de nós permanecermos firmes, porque nós estamos sendo provados. Nós temos de fazer escolhas todo o tempo, todos os dias, escolhas difíceis em tempos difíceis. E para que nós possamos escolher certo, precisamos de um norte, e o nosso norte é a Bíblia, irmãos. Só ela é inerrante e infalível verdade, palavra de Deus. Então é diante dela que nós devemos temer e tremer, e é com essa base que nós vamos então fazer as nossas escolhas, de modo que a nossa chance de erro vai diminuir muito, e quanto mais nós nos esforçarmos nesse sentido, menos nós vamos errar nas nossas escolhas. E em relação ao resto, o Senhor certamente vai nos guiar pelo caminho da devoção, da oração, da leitura, da meditação nas Escrituras. Ele vai nos mostrar a direção, mas é preciso que haja um esforço da nossa parte. A terceira verdade aqui nós vamos concluir, terceira lição, é que nós já temos o nosso dia da vitória. Amém, irmãos? O nosso dia da vitória já está marcado. Nós não sabemos quando será, mas ele já está marcado lá na agenda de Deus, e isso é que importa. Porque se nós soubéssemos, mas ele não tivesse marcado por Deus,
que adiantaria? Se alguém dissesse para nós, vai ser dia tal, já houve quem fizesse previsões, né? Olha, a volta de Jesus vai ser... Aí a profeta errou. Aí ela falou, não, aconteceu um problema, foi uma convergência dos planetas e houve uma mudança, então uma pequena diferença, mas vamos recalcular. Recalculou de novo, errou de novo. Eu acho engraçado que esse pessoal gosta de passar vergonha, né? Que coisa mais besta isso, gente. Meu Deus do céu, onde é que se encontra isso na Bíblia, que a gente tem que fazer cálculo para saber quando Jesus vai voltar, meu Deus? Então veja, nós já temos o nosso dia da vitória, está previsto, irmãos, um tempo de glória incomparável para nós. Paulo diz que jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha que ele está falando de coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida ainda aqui. Imagine na eternidade. Ele, quando foi levado até o terceiro céu, ele diz, olha, esse homem, ele nem fala que foi ele diz que foi um homem. Ele não tem nem a coragem de dizer fui eu, porque ele sente o peso do temor. Então ele diz, eu não posso nem falar das coisas que eu vi. Imagine isso. E a gente às vezes troca, irmãos, esse dia da vitória por coisas tão banais, tão pequenas, tão ridículas. E quando a gente faz isso, aborrece, não aborrece? Não dá vontade de a gente arranjar uma coluna bem boa, com a quina bem retinha e dar uma cabeçada na coluna? Porque é uma coisa irritante, não é? Mas precisamos perseverar na busca de uma vida de maior retidão e fidelidade com o Senhor e não desistir jamais. A última palavra dos profetas é sempre de esperança, é uma palavra de certeza. Fazendo uma releitura aqui agora, prospectiva do nosso texto, nós podemos dizer que a vitória é do Cordeiro e de todos aqueles que seguem o Cordeiro. Você pode ver isso lá no capítulo 5 e 14 do Apocalipse, você vai ver que o Cordeiro vence e todos aqueles que acompanham o Cordeiro também vencerão, eles também são vitoriosos. A pior coisa que pode existir, irmãos, sabe qual é? É lutar sabendo que no fim nós vamos perder a luta. Mas para nós, a glória é saber que a nossa luta, ela já foi vencida. Jesus disse isso ainda aqui neste mundo, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, já está vencido, irmãos. Essa bobajada que a gente escuta todo dia nos noticiários, que às vezes deixa a gente de cabelo em pé, não é? E essa loucura toda, esse troço nojento que fica nos noticiários, essa coisa, sabe, maçante, cansativa, exaustiva, isso tudo vai passar, meus irmãos. Em breve isso tudo será apenas poeira. Mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer depois que tudo passar. É isso que nós devemos guardar no coração, porque, veja, aqui é exatamente o oposto, nós temos a plena certeza de que a vitória está assegurada, e isso é o que deve motivar a nossa vida a seguir em frente com fé, com alegria e com esperança, não é? Porque poucos homens sofreram tanto pela causa de Cristo, quanto os mártires. E esses homens, por mais que eles tenham sido martirizados, nenhum deles desistiu, mesmo sofrendo por causa do temor e do amor a Cristo. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando para o dia da vitória. Paulo foi um deles, um homem que sofreu como poucos, e mesmo no meio dos relatos de sofrimentos e aflições na obra de Deus, ele pôde declarar, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Então, observe, para não dar asas ao triunfalismo, ele teve o cuidado, de observar que, a despeito das lutas e sofrimentos por causa do Evangelho, nós sempre temos triunfo em Cristo. O nosso triunfo é sempre em Cristo, nunca é em nós mesmos. Então, tudo que Deus pode fazer por nós, irmãos, Ele sempre fará em Cristo. Fora de Cristo não há nada para nós. E é nisso que nós devemos mirar e nos firmar a cada dia. Amém? Então eu quero concluir apenas aqui com 3 breves aplicações para a gente orar. Irmãos, Deus quer que nós o sirvamos de todo o coração. Nosso coração não pode estar dividido.
Nosso coração precisa estar inteiramente consagrado ao Senhor. Nós precisamos desenvolver de novo, a capacidade de tremer diante da palavra de Deus. Segundo ponto é que o tempo todo nós temos que fazer escolhas. E para fazer escolhas certas, nós devemos pensar certo. E pensar certo, com acerto, é pensar com Cristo, com a mente de Cristo revelada no Evangelho. É assim que nós pensamos certo. E por fim, nós também temos que mirar no alvo certo. Nosso alvo é o nosso dia da vitória, como nós falamos. Na verdade, ele já aconteceu, o Cordeiro já venceu, né? Mas o dia da celebração da vitória ainda não foi manifestado diante dos nossos olhos. Como João vai dizer no capítulo 3 da sua primeira carta, né? Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Ou seja, tudo será revelado para nós. Agora, no entanto, nós devemos viver aqui felizes, porque estamos perseverando no caminho. Às vezes choramos, às vezes sorrimos, né? Mas lembrei de Vitorino Silva: chorando, sorrindo, eu vou prosseguindo no meu caminhar. É isso, irmãos. Com choro ou com sorriso, a gente segue em frente. Né? Os que choram pelas mazelas da igreja, os que choram pelo sofrimento do povo de Deus, os que choram pelas suas lutas, os que choram por causa dos seus pecados, os que sofrem por eles, aqueles que estão desejosos de agradar a Deus, estes certamente, em tempo oportuno, vão sorrir e não vão parar de sorrir nunca mais. Vai ser um sorriso que vai durar pela eternidade, né? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos estar diante da Tua palavra mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, traz de volta o temor aos nossos corações, para que quando nós ouvirmos a Tua palavra, esse temor se apodere do nosso íntimo, Senhor. De tal maneira que nós sempre estejamos dispostos a permitir que a palavra nos vença, que ela vença a nossa vaidade, que ela vença o nosso orgulho, que ela vença, Senhor, os nossos desejos maus, que ela vença tudo aquilo, Senhor, que não contribui para o nosso progresso na fé, na esperança. Ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a permanecermos firmes no caminho, até que aquele grande e glorioso dia se manifeste em nossas vidas e nós possamos realmente nos alegrar com uma alegria que é verdadeira e que jamais será roubada de nós. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, nas nossas escolhas. Dá-nos o discernimento contido na Tua palavra. Ó Deus, atrai o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção para as Escrituras Sagradas. Dá-nos a revelação daquilo que ela diz, que ela possa ser clara para nosso entendimento e ela traga também os fundamentos, os princípios, as bases, os valores que nós precisamos para viver uma vida de retidão e, consequentemente, uma vida abençoada neste mundo mau no qual nós vivemos. Nós te pedimos, Senhor, firma os nossos passos nessa peregrinação, para que nós possamos chegar ao final da jornada, Senhor, e assim como Paulo, nós possamos combater o bom combate, encerrar a nossa carreira e guardar a fé. Bendito seja o Teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.